Como controlar a eficácia dos testes que estão atualmente a ser usados para diagnosticar a Covid-19 e evitar falsos negativos? Quais são os dados epidemiológicos mais relevantes para combater a pandemia? Investigadores europeus do Joint Research Centers estão a trabalhar para responder a estes e outros desafios que a União Europeia atualmente enfrenta. Os cientistas desenvolveram material de referência para evitar que um teste pudesse dar de forma errada um resultado negativo em pessoas infectadas com o vírus. Esse material tem por base biologia molecular. Um componente principal é uma parte sintética e não infecciosa do vírus que se manteve estável durante eventuais mutações. De um ponto de vista analítico, esta molécula comporta-se exatamente como o genoma do coronavírus, mas não é infecciosa, uma vez que não é uma partícula completa. Isto permite que a molécula seja utilizada nas análises e garante que no processo analítico, que é bastante complexo, tudo corra bem. O material de controlo permite que laboratórios e empresas produtoras de testes de coronavírus verifiquem os seus kits de teste em toda a Europa e de uma forma harmonizada. O princípio é o de que se os testes não detectarem material de controlo, também não vão detectar o vírus real. Ce contrôle positif permet de vérifier que tudo est sous contrôle. Este controle positivo permite certificar que tudo está sob controlo, que o teste funciona corretamente. Portanto, se tivermos um resultado negativo para um doente, será porque o vírus não está lá e não porque o teste não funcionou. Os investigadores trabalharam desde o início da pandemia na recolha e análise de um vasto conjunto de dados epidemiológicos, sociais, de segurança, económicos e ambientais. O objetivo era ajudar os governos europeus a dar uma resposta mais eficaz, que pudesse ser tanto coordenada a nível europeu, como adaptada em função da situação epidemiológica específica de cada país. Esta informação foi utilizada, por exemplo, para compreender as necessidades ligadas ao equipamento médico, a respiradores, máscaras, unidades de cuidados intensivos, o número de postos médicos necessários nas semanas seguintes, etc. Na realidade, o problema dos dados tem sido sempre importante durante a pandemia e ainda hoje isto é importante. Antes era importante seguir o pico do surto. Agora é seguir o número de casos para ver se estão a diminuir ou identificar novos casos. Esta continua a ser a prioridade número 1 na União Europeia. Depois de trabalharem em cenários para avaliar a propagação do vírus e o impacto potencial do confinamento, os investigadores estão agora a concentrar-se naquilo que chamam cenários de saída no contexto pós-confinamento. Os casos estão sob controle, mas podem voltar a aumentar. Pode haver um reinício dos casos. Agora, a nossa mobilização e o nosso trabalho de cenários estão orientados para as possíveis formas em que isto pode acontecer durante o verão, equilibrando o fator económico do setor turístico com os riscos para a saúde pública. Os investigadores estão a trabalhar com outras instituições, como o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, na Suécia, na análise das estratégias para a saída da crise.